Leia aqui, por favor. Quem é a razão de tudo? Jesus é a razão de tudo. E o quanto, o como é importante entender isso de uma vez por todas. É muito tempo jogado fora. É muito tempo desperdiçado até que você entenda isso definitivamente. A nossa grande preocupação no ministério não tem, assim, a gente ora continuamente pedindo a Deus que nos dê cada vez mais graça para fazer isso entrar nas mentes e nos corações. Porque não há a mínima possibilidade de um ser humano ter uma vida feliz, plena, se Jesus e as suas palavras não estiverem muito vivas no coração de cada um. Não tenha mais uma religião, eu oro para isso, que essa seja a última igreja que muitos entrem, porque não tem sentido a vida realmente até que a gente tenha um encontro real e verdadeiro com Jesus. Não é com a religião, que religião muitos de vocês já tiveram. Muitos de vocês já foram católicos, espíritas, evangélicos. Muitos de vocês viveram muito tempo com base na emoção. Eu trabalho para eliminar qualquer tipo de emoção da igreja. A igreja não tem reuniões para mover a emoção de vocês, porque emoção não muda a vida de ninguém. Emoção, um fundo musical te faz chorar se você for uma pessoa emotiva. Um simples fundo musical vai te fazer chorar. E eu elimino qualquer tipo de situação que possa somente mexer com a sua emoção. A palavra tem que entrar. A palavra tem que criar raiz e profundidade. Quando ela entra, então a transformação acontece. A mudança na vida da pessoa acontece. E a questão é, eu não postei uma coisa, eu postei em alguns grupos só, mas eu vou postar. Eu vou postar hoje, é grande, eu faço questão que vocês, homens e mulheres, faço questão que vocês, é grande o que eu vou postar, é grande, mas você vai ler. Você vai ler o quanto é sério a nossa posição, principalmente nós como homens, e o quanto pesa sobre nós a responsabilidade de ser um líder, de ser pai. De ser pai. Engravidar uma mulher, qualquer um pode engravidar. Ser pai, não. Ser pai é outra história. Ser pai é para homem de verdade. Então, tem muita gente que consegue engravidar, mas nem todo mundo consegue ser pai. Pai, posso incluir mãe também. Mas eu quero, para que isso pese sobre nós cada vez mais a responsabilidade. E quando o senhor fala assim, bispo, pesa, é um pesar? Não, é uma cobrança que todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos passar por essas cobranças. E vamos ter que prestar conta de coisas como essa. Então, quando nós falamos de você prestar atenção na palavra e deixar a palavra entrar, nós estamos falando de geração. Que a bênção, ela é geracional. Ela não é simplesmente para você. Ela é para a geração. Então, esse é o grande propósito do Senhor. A bênção do Senhor é geracional. E muitos, quanto mais cedo os jovens deixarem isso entrar, você não vai perder tempo na vida. Casar, eu já fiz muitos casamentos. Bispo, quantos casamentos você já fez? Inúmeros. Quantos permanece? Não sei te contar. Muitos já terminaram? Já acabaram. E eu já falei sobre isso, que me deu sinais, eu não faço casamento. De verdade, tomei essa posição. Que eu não vou compactuar com o que eu não acredito. Entendeu? Me deu sinais, eu não faço casamento sem conversar com o casal. E sempre faço as observações. Porque eu falei uma coisa essa semana, que eu quero que ela ecoe. Ela grite nos ouvidos. Muitas pessoas amaldiçoaram as suas bênçãos pela ingratidão. O que amaldiçoa uma bênção? A ingratidão. Entende?
Então, a ingratidão torna a bênção uma grande maldição. Ah, mas como assim? Eu sou grato. Não, grato de palavra, querido. Você já sabe, não precisa nem te falar. Né? A mesma coisa de tanta gente que você conhece que fala assim, nossa, fulano diz que é tão grato, mas você não vê uma obra de gratidão. Você não vê uma atitude de gratidão. Você não vê um gesto de gratidão. Você não vê realmente essa gratidão através de atitudes. Então, a gente precisa muito cuidado. E aí, a razão de tudo é Jesus. Nada tem sentido sem Jesus. E até que a gente entenda isso de verdade, a gente patina bastante. A gente dá muita cabeçada. E também, isso é igual ao ser humano. Preciso deixar isso com muita clareza dentro de você, porque você já prestou atenção que tem pessoas que amadurecem muito cedo? Sim ou não? Tem jovens que já é um homem. É ou não é? Tem jovens que é um homem. E eu peço e falo isso aos pais. Eu falava outro dia, numa reunião, acho que esses dias, eu trabalhei para... eu nunca fui um pai que tirei satisfação ou comprei briga, ou fui discutir com alguém, ou ensinei meus filhos a tirar satisfação com alguém por causa de alguma questão. Nunca. E nunca deixei eles ter o foco nisso. Sempre tirei o foco deles disso. Eu sempre disse para eles o seguinte, quando chegava com alguma situação que aconteceu, falaram, fizeram, ou etc., eu falava assim, primeira coisa, tira o teu foco disso, vai fazer o que Deus aprova. Para de escutar o que estão falando, para de ouvir, e vai fazer o que Deus aprova. Porque quem está falando de vocês, quem está tirando pedra, faz o que Deus aprova que a sua vida vai andar. E quem está tirando pedra, a vida vai ficar parada no mesmo lugar. Então, foque-se no que Deus quer que vocês façam. Então, seja uma pessoa madura e focada. Então, por que o senhor está falando sobre isso? Porque existem pessoas, vamos lá, diga comigo, que amadurecem cedo. Existem pessoas, diga comigo, que amadurecem mais tarde. E o triste é que tem gente que nunca amadurece. Esse é o triste. Esse é o lamentável. Tem gente que nunca amadurece. Isso é triste demais. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. É uma frase que a gente tem falado muito nos últimos tempos. Não basta só envelhecer. A gente tem que amadurecer. Porque tem gente só ficando velho. Não é verdade? Então a gente aprende com as experiências, a gente aprende com a palavra, nós vamos nos moldando à luz da palavra. E por que o senhor está falando sobre isso? Porque biblicamente também. Biblicamente tem gente que amadurece cedo espiritualmente. Existem pessoas que amadurecem um pouco mais tarde. E lamentavelmente, existem pessoas que nunca amadurecem espiritualmente. E aí nós assustamos, precisamos nos assustar realmente, quando nós olhamos para personagens como Judas, como Tomé, que esteve... se eu tivesse alguém, não ia mudar nada, porque começa com as decisões, né? Começa com as decisões porque Judas esteve com Jesus, com o melhor líder, com o ser humano mais incrível da face da terra. Tomé viu coisas incríveis que ele nunca havia visto na vida dele. E esses homens não mudaram. Nada mudou. Por quê? Para que realmente mude, tem que ter um foco. Né? Eu quero, e eu estou focado nisso, não vou perder meu tempo. Eu não vou perder meu tempo, é igual você estar na igreja, não vem para aliviar a tua consciência, não vem com esse propósito, porque é como esse domingo, né? Domingo, poxa, tá um climinha que para levantar não é brincadeira, não é verdade? Sim ou não? Para levantar não é brincadeira, você tem que fazer um esforço, é gostoso, ficar debaixo da coberta, dormir até mais tarde. Agora, se você já se propôs estar aqui, esteja aqui de verdade. Esteja aqui de verdade. Não seja roubado, né? Porque senão ficasse descansando. Dormir na igreja é muito melhor dormir em casa. É ou não é? Sim ou não? Então não durma na igreja. Seja responsável. Vai no banheiro, vai lavar teu rosto, dorme mais cedo no sábado,
Se prepare, até para ouvir a palavra você tem que se preparar. Eu tenho esse senso de responsabilidade, não perco tempo no sábado à noite. Não perco, eu já cedo. O senhor não faz nada no sábado? Faz. Ontem eu saí com a minha esposa, ontem eu passei com a minha esposa, mas eu volto cedo. Eu volto cedo porque eu tenho um propósito, né? E eu quero estar bem para receber a palavra, para receber aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para vocês. Eu quero que Deus me use com lucidez para trazer aquilo que Ele tem para vocês. A responsabilidade é grande, né? O que sai do altar muda, transforma a vida de uma pessoa, é definidor na vida de uma pessoa, não só para esta vida, mas para a eternidade. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Romanos 11:36 diz assim: todas as coisas vêm única, diga comigo, vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. Grave isso, grave isso. Todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, por ele e para ele. Diga comigo, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. O Senhor fez tudo, Provérbios 16:4, diga comigo, o Senhor fez tudo com propósito. Tudo com propósito, tudo tem um propósito. Tudo é para Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele. Estamos aqui para glorificar a Deus. Diga comigo, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Esse é o objetivo fundamental de todo o universo. Todo o universo glorifica a Deus. Ele vem para demonstrar, tudo que foi criado demonstra a glória de Deus. Essa é a razão pelo qual tudo existe, incluindo nós. É só você parar e analisar a glória que há em toda a criação. Você sabia que tem um versículo em Romanos? Olha que coisa séria, olha que coisa séria. Tem gente que acha que vai ter como se desculpar por não ter acreditado em Deus. A Bíblia diz em Romanos 1, que quando você olha para tudo que foi criado, para toda a natureza, para o universo, para a perfeição que existe no universo, você é indesculpável. É só você parar. A ordem, a organização de tudo, como tudo é muito bem feito, como tudo tem uma ordem perfeita, como tudo funciona de forma perfeita. Você quer uma coisa mais incrível do que o corpo humano? Você já assistiu algum documentário sobre o corpo humano? Já parou, teve essa curiosidade? É a coisa mais incrível, você fala, meu Deus, que coisa, você pode prestar atenção, o teu organismo ele tem o processo de defesa, você cai, você esfola, o organismo já começa a regeneração, a recuperação, é um processo lindo, uma coisa incrível. Agora, como não crer? Como acreditar? Tem que ter muita fé para acreditar que o ser humano é um acidente, fruto de uma explosão qualquer. É muito, e não de um ser inteligente que projetou tudo de forma tão inteligente, tão clara. Deus fez tudo para a glória dele, e se não fosse a glória dele, não haveria nada. Nada do que existe não existiria. Então vamos lá. O que é a glória de Deus? Eu acabei de dizer um pouco do que é a glória de Deus. É só nós olharmos uns para os outros, olhar para nós, a gente olhar para a natureza, para com muita cautela, uma hora tem essa curiosidade, vai olhar para a natureza, você vai ver o peso da importância da natureza, você vê o brilho, o esplendor do Senhor, a demonstração do poder e a sua presença em tudo e em todas as áreas. A glória de Deus é a expressão de sua bondade. Ela expressa, e todas as qualidades do Senhor é só a gente olhar para todas as coisas, estão intrínsecas e elas são eternas. Então,
Aonde ela está? Diga comigo, em tudo. Só olhar em volta. Sai lá fora agora. Olha para aquele sol. Olha para o céu. Olha para os pássaros. Olha para a natureza. Olha. Olha. Você não vai ver se não quiser. Olhe para você. Olhe para os seus filhos. Olha a perfeição. Tudo que foi criado por Deus reflete a glória dele de alguma forma. Tudo. Você vê o ser humano. Às vezes a gente fica impressionado com algumas coisas que foram inventadas pelo ser humano. Não é verdade? Você olha, por exemplo, a tecnologia hoje. A gente fica encantado com a tecnologia. Nós ficamos encantados com as coisas que foram inventadas. Mas olha que coisa extraordinária. Você olha para um computador, você fala, como pode? Mas ele ainda não chega aos pés do ser humano. Por quê? Foi o ser humano que criou. Foi o ser humano que desenvolveu aquilo. Foi criado por um homem. E o interessante também é que o homem, por mais que tente fazer as coisas, imitar as coisas criadas, nunca será como aquilo que foi criado por Deus. Não é verdade? Só você olhar as cores, você olhar uma planta, por mais que às vezes alguns conseguem fazer, desenhar com tanta perfeição, nunca é igual. Né? Não é igual o original à perfeição. Então a gente olha aí para o céu, olha para a Via Láctea, o pôr do sol, as estrelas, as estações do ano, tudo dá a conhecer a glória do nosso Criador. A cidade não precisa de sol. Diga comigo, a cidade não precisa de sol, nem de lua, para iluminarem. Diga, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. A Nova Jerusalém. Você já parou para pensar que hoje, por exemplo, tem dois elementos, dois astros que governam. O Sol governa o dia e a Lua governa a noite. A Bíblia diz isso. Então, por que está aquela luz tão bonita lá fora? Porque tem um Sol, correto? Você sabia que na Nova Jerusalém não haverá mais Sol nem Lua? Que a glória do Senhor ilumina? Não haverá mais a necessidade de nada, nada, nada. Então, a glória de Deus é uma coisa incrível. Foge até o nosso entendimento. É difícil você imaginar. Fala, meu Deus, mas como pode ser? Não precisa de luz. Não precisa de sol. Não precisa de lua. A glória do Senhor ilumina todo o ambiente. E uma luz que nós não conhecemos. A glória de Deus, ela é mais bem observada em Jesus Cristo. Ele também é um candelabro lá. Jesus é a luz do mundo e esclarece a natureza de Deus. O que mais reflete, resplandece terrenamente entre as criações, o que mostra, reflete maior a glória do Senhor é Jesus. Por isso que nós precisamos olhar para Ele e sermos imitadores de Cristo, como Paulo falava. Então, graças a Jesus, nós não somos ignorantes acerca de quem Deus é realmente. Graças a Jesus, que nós conhecemos a Deus. Porque antes de Jesus, todo homem, todo ser humano estava condenado à morte. E hoje nós temos vida e através de Jesus nós podemos conhecer um pouquinho da glória do Senhor. Hebreus 13 diz assim, diga comigo, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é
a perfeita semelhança do próprio Deus. Coríntios 4:6 diz: o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar em nosso coração. A palavra se tornou um ser humano. Diga comigo, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Semana passada, para você entender um pouquinho disto, a semana passada, quem esteve aqui conosco, eu usei um termo que eu disse, o quanto é importante quando nós nos tornamos testemunhas do Senhor. O quanto a gente não discute Bíblia. Nossa teologia é uma teologia de fé. Nós não discutimos teologia histórica com ninguém, porque às vezes as pessoas, elas querem se prender em coisas que são totalmente irrelevantes. E eu sempre digo, eu usei um termo a semana passada, dizendo, querido, a Bíblia sou eu. Eu sou a Bíblia. Eu sou a Bíblia aberta, eu sou o resultado da Bíblia. Minha vida é resultado da Bíblia. Minha família é resultado da palavra. Eu sou a palavra. Então a gente entende isso aqui. A palavra, diga comigo, se tornou um ser humano. Então, às vezes as pessoas não vão crer na Bíblia, mas ele não tem como duvidar da tua história, do teu testemunho. Ela não tem como questionar a tua história, o teu testemunho, de onde você saiu, o que Deus fez na sua vida, a obra linda que Ele fez na tua vida. Então, quando a gente compartilha a nossa história, quando nós compartilhamos o nosso testemunho, nós estamos dizendo assim, querido, eu estou aqui, eu sou testemunha, eu sou uma testemunha com evidências que é real, é verdadeiro, Ele fez na minha vida e faz na tua também. Isso é maravilhoso. Então, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ele possui uma glória inerente a Deus, porque ele é Deus. Faz parte da sua natureza. E você sabe que nós também refletimos essa glória aqui na terra em partes, mas em breve ela será plena, completa. Aqui é em partes, porque nós estamos em carne, né? Mas está chegando o momento que nós seremos totalmente espírito. Esse corpo será transformado em corpo glorioso, a Bíblia diz. O nosso corpo, você sabe por que o nosso corpo será transformado? Sabe? Sim ou não? Sabe ou não? Você sabe o que aconteceria com você se a glória de Deus se revelasse a você hoje? Hoje. Sabe o que aconteceria? Sim ou não? O que aconteceria? Você seria fulminado. Você morreria instantaneamente. Quando Moisés pediu para ver a glória do Senhor, o Senhor falou assim, então eu vou passar, você esconde, e quando eu passar você olha por trás. Porque ele não podia ver por frente. Ele escondeu numa fenda, e quando o Senhor deu uma pequena revelação da sua glória, ele fez assim e olhou. Porque se ele tivesse visto de verdade como ele teria sido fulminado, ele não resistiria. Esse corpo não tem estrutura. Por isso que esse corpo, ele será transformado num corpo glorioso. Não é forte isso? Sim ou não? Não há nada que possamos agregar à glória do Senhor. Assim como seria impossível, tem como a gente ou aumentar o brilho do sol? Sim ou não?
Então nós não podemos, não há nada que nós possamos fazer para aumentar a glória do Senhor. Nós refletimos essa glória, nós podemos, o que nós fazemos? Nós testemunhamos dele. Sabe o que é testemunhar? Deixa eu falar uma coisa para você. Desculpa eu vou fazer uma interrupção na mensagem aqui. E um puxão de orelha também. Às vezes tem gente que fala assim, e isso eu gostaria assim, de falar com muito amor para que nós possamos ter lucidez acerca de algumas coisas. Às vezes as pessoas dizem assim, porque vem a igreja. Estou dizendo porque vem a igreja. Diz assim, porque se Deus não me honrar, se Deus não abençoar, né, o que as pessoas vão falar? O que o ímpio vai falar? E tem ímpio com a vida muito mais abençoada, mais próxima. É verdade, é verdade. Só que essa mesma preocupação, ela deveria existir, dizer assim, se eu não der testemunho, se eu não for um exemplo, o que as pessoas vão dizer? Por que para as coisas que me é conveniente, eu falo, Deus, mas se Deus não me honra, como é que pode? O que vão falar? Eu estou envergonhando o nome dele. E você não envergonha quando você dá mau testemunho, quando você comete coisas que são contrárias aos ensinamentos dele, quando você dá mau testemunho com péssimos hábitos, sendo um péssimo exemplo a ser seguido, você acha que você não dá mau testemunho? A primeira coisa que eu deveria fazer, eu quero ser um bom exemplo do caráter dele, da natureza dele, do amor dele, da personalidade. Porque para muitas pessoas, a única forma de refletir a glória de Deus é Deus encher o bolso dele de dinheiro. Desculpa, isso é um escândalo. Tem gente que a gente não importa quanto dinheiro tiver, a gente não quer perto de nós. Eu pelo menos sou assim. Não importa quanto tenha, não serve de base. Não é o tipo de pessoa que eu quero perto. Não tem valores, não tem princípios. Né? Ou são muito baixos. Porque valores todos têm, princípios todos têm. Às vezes quando você fala de uma pessoa assim, nossa, não tem princípios essas pessoas, o que a gente quer dizer? Ele tem, só que é muito baixo. É verdade? É um nível muito baixo. Então, antes de mais nada, nós devemos nos preocupar em refletir essa glória que ela vai depois, o que está dentro, né, reflete fora. Nós vamos primeiramente no caráter, na integridade. Você sabe a primeira coisa que Deus falou a Abraão? Anda na minha presença e seja íntegro. Foi o que ele disse. Anda na minha presença e seja íntegro. E eu vou te abençoar grandemente. Nós somos instruídos a reconhecer a glória do Senhor, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória, viver por sua glória e para a sua glória. Por quê? Porque Deus, Ele merece. Merece ou não merece? Sim ou não? E nós devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que todas as coisas são deles, feitas por Ele, inclusive nós, merece toda a honra. Ele é o Senhor. Né? A Bíblia diz o seguinte, quando alguém quer contender com Deus, quem é o barro para discutir com o oleiro? O barro pode virar e dizer assim, não estou gostando da forma que você está me fazendo. Se o oleiro quiser, ele fala assim, então, pronto, continua aí, você não vai virar um vaso. Não é verdade? Você não vai virar um vaso. Você vai continuar com o barro continua no chão, sendo pisado no chão. Pisado pelos outros. E o vaso? O vaso vai para lugares de honra. Vasos são colocados em lugares de honra. Olha que vasão bonito ali, ó.
na entrada. Dá uma olhada lá. Olha lá. Não está ali o vaso? Não, sumiu. Tá? Ah, tá lá, ó. Olha lá, que vasão bonito. Entendeu? Vaso é colocado no lugar de honra. O barro continua no chão. Então, o que é o barro ou o vaso para questionar o oleiro? Ele forma, ele cria para que ele quer, o modelo que ele quer e para colocar aonde ele quer. Então, nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Senhor nosso e nosso Deus, diga comigo, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem. Em todo o universo, somente 2 das criações de Deus falham em glorificá-lo, sabia? Somente 2. Anjos caídos, diga comigo, demônios, e as pessoas. O resto tudo glorifica a Deus. Você sabia disso? Só os demônios e o ser humano. O resto tudo, a natureza glorifica, todas as coisas criadas glorificam a Deus. Outro dia eu coloquei um vídeo aqui muito bonito. Quem lembra desse vídeo que todos... é incrível aquilo, né? E aquele vídeo, toda a natureza, ela emite o mesmo som que o hebraico, se não me engano, no vídeo dizia que é Deus. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus, ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que Deus. É daí que vem o pecado. É quando a gente ama mais a nós mesmos, mais as coisas criadas do que o próprio Criador. É recusar-se dar glória a Deus. Isso é rebelião, é arrogância. Este foi o pecado que causou a queda de Satanás, bem como a queda do homem, né? De formas diferentes, todos já vivemos para a nossa própria glória. Todos nós, e não a de Deus. E é onde nós nos enfiamos num fundo de poço. É ou não é? Todas as vezes que a gente tenta viver para nós mesmos, é a desgraça da nossa vida. Se Deus nos entregar os nossos sentimentos, queridos, nós estamos fritos. Se Deus não for misericordioso e não nos entregar a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas emoções, nós estamos fritos. Fritos, porque somente escolhas erradas. Então, dar glórias a Deus é viver para Ele e de forma submissa, obediente, reverente. Somente Ele importa e nada mais. Uma coisa importa de Jesus, e Ele é essa uma coisa. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Nós não podemos ser isso. Nós não podemos ser uma vergonha para o Senhor, porque o mundo está o caos que está justamente por causa disso. É porque, desculpa, vamos falar a verdade, né? Se os 50, 60 milhões de cristãos que a gente escuta que existe no Brasil, realmente isso fosse cristãos nascidos de novo, muitas coisas estariam diferentes no nosso meio. Porque quando essa luz, ela reflete, ela resplandece, ela vai iluminando ao nosso redor. Ela vai refletindo e atingindo todas as pessoas ao nosso redor.
Então, tudo seria diferente. Desculpa, vamos falar aqui, os números de separações e divórcios, inclusive na igreja, seria muito menor. O número de criminalidade seria muito menor, muito menor. O caos que a gente vê aí seria muito menor, porque é impossível. Aonde realmente Deus está, essa luz está resplandecendo, ela está brilhando, vai refletindo, vai iluminando. Por isso que a Bíblia começa assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E ele diz que dá luz a todos que estão na casa. Olha o quanto é sério. Então, começa assim, as pessoas, o quanto nós mudamos? Começa por nós, ninguém precisa ver mudança, não. A gente olha e fala assim, eu mudei, eu não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo. Eu sou outra pessoa. Mudou, internamente mudou, minha mente mudou, meu coração mudou, minhas prioridades mudaram, os meus interesses mudaram, tudo muda, tudo muda. Então, assim, eu sempre falo uma coisa, às vezes as pessoas dizem assim, eu não concordo com uma série de coisas, você tem a liberdade. Por isso que o ser humano é o segundo ser que não glorifica a Deus, porque ele tem livre-arbítrio para decidir o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, assim, a gente começa, como é que funciona? Eu disse, eu vou falar de mim, não vou falar de ninguém, poderia falar de muitos outros. Meu casamento é fruto da minha fé e dos ensinamentos bíblicos. A criação dos meus filhos é fruto da minha fé e dos ensinamentos bíblicos. Somos todos perfeitos? Não, não tem ser humano perfeito. Mas temos mais acertos do que erros. Muito mais acertos do que erros. E aí é que está. Então eu sempre digo uma coisa, para uma pessoa criticar o outro, cuidado, tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Não critica, não olha, eu não concordo, mas então você concorda com o seu estilo. É ele que está certo e é ele que funciona. Está dando certo tudo? Está fluindo? A palavra está se cumprindo? Porque se nós não começarmos literalmente a ser dirigidos pela palavra, e as nossas escolhas com base na palavra, que o Espírito de Deus nos molde. Eu sempre falo o seguinte, eu fui muito parecido com meu pai, de natureza, minha genética, muito, inclusive de personalidade. Mas chegou um momento que eu não tinha mais nada do meu pai. Nada, só semelhança física. A única semelhança é física. O resto, nada. Absolutamente nada. Porque a palavra foi me moldando. E eu não tenho dúvida que eu mesmo querendo acertar, se eu não tivesse a ação de Deus na minha vida, a palavra me dirigindo, eu poderia ter cometido muitos dos erros que meu pai cometeu. Mesmo condenando muitas coisas. Quem está entendendo, por favor? Cuidado, hein? Dormir em casa é melhor. Nenhum de nós temos dado toda a glória, toda a honra que Deus merece receber. Isso é um dos piores pecados, o maior engano que nós podemos cometer. E nós precisamos mudar isso, né? Viver para a glória dele é a maior realização que podemos alcançar em nossas vidas. Deus diz o seguinte: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei
e lhes dei vida, a fim de que, diga comigo, mostrem a minha grandeza. Mostrem a minha grandeza. E aí, vamos fazer algumas perguntas. Eu tenho mostrado, revelado a grandeza de Deus, a glória de Deus? Como posso dar glória a Deus? Olha aqui para mim, por favor. Tem outra coisa que você precisa aprender. Não recebe a palavra como acusação, não. Recebe a palavra como edificação. Porque às vezes a palavra vem, tem gente que já recebe ela como acusação. Já cria até um bloqueio, já começa a acusar. Não, peraí. Eu vou recebê-la como acusação. Deus está falando comigo. Deus está falando. Aliás, o que eu estou lendo aqui não é meu, não fui eu que escrevi. Ó, João 17, 4. Não fui eu que escrevi, João. Não fui eu que escrevi esse livro. Nós estamos abrindo esse livro e a partir do momento que ele é aberto, é a boca de Deus falando com você. Você tem a liberdade de ignorar, desprezar, ou dizer, não, eu quero isso para a minha vida. Eu quero saber o que Deus tem comigo. Eu quero melhorar. Diga essa palavra, eu quero melhorar. O quanto você quer melhorar? Melhorar em quê? Tudo. Como homem, como pai, como mãe, como mulher, como esposo, como filho. Tudo. A gente melhora em tudo. De todas as formas. Como próximo, como amigo. A gente melhora em tudo. Quanto você melhorou depois que você conheceu Jesus? Quanto? Vou nem pedir para você levantar a mão. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa. Ó, diga comigo, eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Nós fazemos a mesma coisa, nós revelamos e temos um trabalho, nós temos uma missão. Nós estamos aqui de passagem, é a nossa geração, é a minha, é a tua geração. E nós precisamos cumprir com o propósito do Senhor na nossa geração. Jesus, ele glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra. Nós honramos a Deus da mesma forma, da mesma maneira. Qualquer coisa na criação, ela glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Todas as coisas. Existem formas de dar glória a Deus, mas semana passada nós falamos sobre isso. Elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a nossa vida. Diga comigo, adorar, ter comunhão, crescer semelhante a Cristo, servir e sair em missão, estando no ID. Essas 5 coisas. Nós precisamos adorar, ter comunhão com Deus, crescer na semelhança a Ele. Nós precisamos servir. Nós fomos chamados para servir e para o ID. Damos glórias a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. E nós o adoramos ao apreciá-lo. Queridos, você tem sede de Deus? Você separa momentos para falar com Deus? Para adorá-lo? Para agradecer a Ele pela sua vida, agradecer a Ele por todo o bem que Ele tem feito a você. Não, bispo, eu não me lembro. Então, se você não se lembra nessa medida, você não vai se lembrar numa medida maior. São mensagens que a gente manda. Se eu não tenho a necessidade
de estar com Ele, na medida que eu estou, eu não vou ter necessidade de estar numa medida maior. Por isso que nós precisamos, eu sempre falo, uma comparação. Quem já esteve apaixonado alguma vez na vida? Levanta a mão, por favor. Meu Deus, que timidez. Quem já esteve apaixonado alguma vez na vida? Então você sabe o que é quando você está apaixonado. Você quer estar com a pessoa todos os dias. Quer ou não quer? Você não dá para pensar em não estar com ela. Você luta contra tudo e todos que te tentam separar, que tentarem te separar dessa paixão. A melhor hora do dia, você não vê a hora para estar junto com essa pessoa. Tem gente que está falando assim, ixi, descobri que eu nunca estive apaixonado. Outros vão dizer assim, faz tempo, hein? Meu Deus, faz tempo. Faz tempo. Aí tem uma coisa, você sabe qual é o segredo do meu casamento? Um deles. Eu vou dizer para você qual é o segredo do meu casamento, um deles. Eu nunca me permiti, nós nunca nos permitimos nos fazermos desnecessários na vida um do outro. Porque quando a gente se acostuma com ser independente um do outro, você pode se acostumar. E aí o que acontece? Se torna desnecessário. Eu já sou independente. Mais ou menos assim, não preciso muito de você. Faço tudo sozinho. Eu não quis fazer nada sozinho. Eu não quis me acostumar e nem permitir que minha esposa se acostumasse, nem ela, né? E assim nós fizemos com os nossos filhos. Para que, se eu perguntasse a você, se tem alguém na sua vida que já foi muito importante para você, mas se tornou desnecessário, todos vocês vão se levantar. Todos. Já foi muito importante para você, mas se tornou desnecessário na sua vida. Porque essa pessoa ou essas pessoas, elas foram muito importantes, você queria elas perto, você tinha necessidade da presença delas, mas elas não foram presentes. E a advertência que eu faço a marido, a esposa, aos pais, seja presente, se faça presente, muito presente. Vai chegar um momento que, vamos falar dos filhos, os filhos, eles não dependerá mais de nós, como os meus não dependem mais de mim, mas eu continuo sendo necessários na vida, nós continuamos sendo necessários na vida deles. Por quê? Porque nós cultivamos isso, investimos nisso. Então, às vezes muitas pessoas, aqui eu já estou dando a resposta, para alguns relacionamentos que acabaram esfriando. Por que esfriou? Porque não foi cultivado. Pessoas que foram priorizando e mostrando que outras coisas eram mais importantes. Você percebeu por onde eu comecei? Pela paixão? Então, aí é que está. Tudo isso para falar do nosso relacionamento com o Senhor. É tão bonito quando a gente escuta pessoas, eu não sei ao certo com quanto tempo, mas minha mãe deve estar beirando aí os seus 40 e tantos, 50 anos de fé. Eu acho tão bonito quando eu escuto minha mãe falar que ela é apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. E sabe como ela demonstra isso? Ela tem os seus momentos de separação para estar com Jesus. Ela tem a necessidade de Jesus. E uma oração que ela fala, que ela faz continuamente. Jesus, eu quero te amar me ensina a te amar a cada dia mais.
que eu ame o Senhor acima de todos, de tudo e de todos. Porque é aí que tudo se sustenta. Está entendendo? É aí que tudo se sustenta. Eu falo do amor à minha família, mas minha família não está acima de Jesus. Porque ela só existe por causa de Jesus. Ela só se sustenta por Jesus. Sem Ele, nada se sustenta. Nada do que existe, existiria. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E não nos tornarmos desnecessários, né? Pode, bispo? Pode. A Bíblia fala do servo desnecessário, do servo inútil. Então, nós não podemos nos tornar desnecessários, porque nós não glorificamos a Ele em nada, nós não o buscamos, não o adoramos, não temos a necessidade de estar com Ele. C.S. Lewis, ele disse, ao nos orientar para adorá-lo, Deus está nos convidando para apreciá-lo. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças. Diga comigo, por amor, ação de graças, alegria e nada imposto. Nada imposto. Isso é a mesma coisa de você... um amor forçado, né? É gostoso e espontâneo, né? Você não tem que ficar pedindo nada para as pessoas, não é verdade? Sim ou não? Não precisa ficar pedindo as coisas para as pessoas. É tão espontâneo, aquele abraço, aquele beijo, aquele eu te amo. É espontâneo. E fale mais, queridos. Eu sei que muitos de nós não fomos criados, preparados para isso. E muitos de nós, tivemos muitas dificuldades e muitos até hoje não conseguem falar essa palavra tão poderosa, eu te amo. Muitos não conseguem hoje demonstrar esse amor, abraçando, beijando. Por que não? Por que não? Nós somos amor. Cristo é amor. Nós somos amor. E você não sabe o peso que isso tem. Você não sabe o peso, a diferença que isso faz. Abraçar, beijar, dizer, eu te amo. Não é poderoso isso? Sim ou não? O amor é libertador, o amor é curativo. E, ele sabe que eu amo. Não, ele sabe, é igual a história de ser honesto, não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Mostre que você é honesto, não adianta ficar dizendo, não, eu sou honesto. Não, mostra, prova com suas obras que você é honesto. Eu amo, e eu vou te provar que eu te amo. Como? Com as minhas ações, com as minhas atitudes, com os meus gestos. Eu particularmente considero essas palavras, parabéns a você aí que aproveitou o gesto, aproveitou o momento. Já aproveitou, deu um abraço na companheira e deu um beijo nela e deve ter dito, eu te amo. Palmas para ele. Palmas para ele. Então, isso é... Aí, agora a mãe deu no filho ali. Agora abraça quem está do teu lado, vamos lá. Agora pegou, contagiou. Fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso, eu te amo. Dê esse abraço gostoso aí e diga, eu te amo, eu te amo. Isso, eu te amo no Senhor Jesus, eu te amo em Cristo. Ah, que delícia. Que delícia. Maravilhoso. 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 Quando nós estamos mais satisfeitos em Deus, é que Ele é glorificado em nós. A comunhão, a intimidade, o relacionamento nos levam a glorificá-lo. Adorar é muito mais do que louvar, cantar e orar a Deus. Diga comigo, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Que compreende apreciar, que adorar, reverenciar, cultuar, respeitar a Deus, amá-lo
e nos doar para sermos usados em seus propósitos. Sabe quando a vida de uma pessoa muda? Quando a gente para de querer usar Deus para os nossos sonhos e propósitos, e nós invertemos isso e dizemos a Deus: chega, eu quero ser usado para os seus sonhos e os propósitos do Senhor. Aí tudo muda. Aí as coisas viram. Porque os propósitos dele são maiores do que os nossos, a Bíblia diz. Às vezes você acha que o seu é grande, o seu é pequenininho perto do que ele tinha para você. Sabia disso? Os meus planos são muito grandes, mas os seus são pequenininhos perto do que ele tinha para você, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. Muito maiores. Quando você usa a sua vida para glorificar a Deus, tudo que faz pode se tornar um ato de adoração. É assim que nós devemos viver. A Bíblia diz que quer comam, bebam, façam tudo para a glória de Deus. Até isso, hein? Até isso. A sua vida deve ser para adoração em cada passo, em cada ação. Romanos 6,13 diz assim: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. A gente pode entregar para isso. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida. Diga comigo: eu estava morto e passei a viver, a ressuscitei. Você estava morto, nós estávamos mortos. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Deixa Ele usar. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E sabemos isso porque, diga comigo, amamos aos nossos irmãos. Diga: quem não ama, ainda ou está ainda morto. Está vivo ou morto? Vivo ou morto? Ai, eu odeio aquela pessoa. Está morto. Precisa viver. Porque é só a gente lembrar das últimas palavras, as últimas, não a última, as últimas palavras de Jesus na cruz. Qual foi? Qual? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem ele estava pedindo para ser perdoado? Por quem que ele estava orando? Por todos aqueles que fizeram tudo aquilo com ele. Momentos antes, é os que esmurraram, cuspiram na face dele, o chicotearam, cravaram uma coroa de espinho de 12 centímetros cada espinho na cabeça dele. O pregaram naquela cruz, o torturaram da forma mais cruel. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é a maior expressão de amor, é ou não é? Se fosse nós o que nós falaríamos naquela cruz? Pai, fulmina, Pai, me vinga. Você vê que sério? Já parou para pensar quanto precisamos crescer em Deus? E o Espírito tem que estar em nós? Porque depois disso, Estevão, que foi apedrejado antes de entregar o seu espírito, ele fez a mesma oração, sendo apedrejado. E disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele estava sendo apedrejado pelos judeus, pelos religiosos, viu? Pelos irmãos. Romanos 15:7 diz: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo, diga comigo, aceitou vocês. E quando Cristo aceitou vocês, você era perfeitinho? Você não tinha defeito?
Seu caráter era assim, um caráter único, incrível. Não, ele nos aceitou cheio de falhas, cheio de erros, imperfeitos, com o caráter deformado. Ele nos amou do jeito que estávamos. Mas tem uma coisa, né? Ele diz, venha como está, mas não fique como está. O venha é como está. Mas tem gente que gosta de usar a história da mulher adúltera. E sempre fala, quem não tem pecado que não atire a primeira pedra. Mas nunca se esqueça como terminou. Ninguém te condena, ninguém te condenou, nem eu. Vá e não. Foi assim que terminou o assunto. Entendeu? Não condenou, mas vai e não faça de novo, né, minha filha? Está na hora de firmar. É a nossa responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Andai em amor, a Bíblia diz, cresçamos em tudo. Diga comigo, andai em amor, cresçamos em tudo, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês, diga comigo, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E todo mundo merece, todo mundo tem o direito a uma segunda chance. Todo mundo. Muitas coisas a gente mudaria com amor. O amor, ele é curativo. O amor liberta. Pessoas mudam por amor. Sabia? Tem gente que nunca vai mudar pela pressão, pela imposição, mas por amor muda. O amor transforma. Por isso que quando nós somos o instrumento para dar amor, nós ajudamos pessoas a serem transformadas. Você sabia, sempre que você olhar uma história, a hora que você ver um ser humano deformado, sempre olhe com essa ótica. Não é uma regra, mas é praticamente uma. Sempre ali existe uma vítima também. Vítimas vão formando, gerando outras vítimas. É igual se eu perguntar a você aqui. Muitos de vocês vão dizer assim, meu pai foi terrível. Como foi o pai dele para ele? Minha mãe foi terrível. Como foi a mãe dela para ela ou o pai dela? E você vai descobrir que muitos não receberam, então não sabem dar. Nunca receberam. Sabia disso? Quando você vai a fundo, tem uma vítima ali também. Justifica? Não, não justifica, porque todos nós podemos fazer escolhas, ser diferente. Mas tem pessoas que a gente precisa olhar com essa ótica, que elas também foram vítimas de alguém. E quando não foi em casa, foi de alguém. É igual, estatisticamente, tá? Não compra a ideia aqui não, é igual muitas pessoas, hoje que a gente vê com essa questão de gênero, ideologia de gênero, muitos são vítimas. A grande maioria são vítimas. A grande maioria foi abusado por alguém. A grande maioria foi vítima de abuso.
Dos meus casos que eu atendi aqui até hoje, todos foram. Todos. Todos. E sempre que eu atendo um caso, mais ou menos eu falo, aproxima e vai a fundo, porque tem alguma coisa que vocês como pais não sabem. Porque sempre tem uma raiz. Sempre. Damos glória a Deus ao nos tornarmos como Cristo. Esse deve ser o foco da nossa vida. Uma vez que nós nascemos de novo, nós nascemos para a família de Deus. Nas últimas semanas Deus tem falado muito isso conosco. Que nós nascemos para fazer parte da família de Deus. E Ele quer que nós prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. Isso faz parte do processo, né? E o que seria isso, esse crescimento? A maturidade espiritual é se tornar como Jesus, na forma de pensar, de sentir e agir. Por isso que falo sempre isso para vocês, um dos versículos mais poderosos na Bíblia, que inclusive hoje está sendo muito utilizado, né, aí fora, é Romanos 12:2, que é: não se conforme com este mundo, mas permita que Deus transforme a sua mente. Permita que Ele transforme a sua mente. Ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como isso acontece? Pela renovação da... É aquela frase, acho que foi sexta-feira, eu falei muito sobre isso, ou quarta, não sei. Sabe por que você sente o que você sente? Sabe o que você pensa? É aquela frase: pensa no que você está pensando, pensa no que você está sentindo. Esse é o problema, é o que você está pensando. O que você vive pensando é a causa do sentimento que você tem. Está aí, o problema está aí. Pense no que está pensando, você encontra a raiz do seu sentimento. Por que eu tenho um sentido tanto assim? Porque você está pensando na coisa errada. Por isso que a Bíblia fala: renova a sua mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Isso não é poderoso? Sim ou não? Enquanto muitos não entenderem isso, não terão o progresso da sua jornada terrena, né? E nós fomos chamados para viver uma vida de progresso. O que nos frustra é a falta de progresso na vida. Então, quanto mais você desenvolver o caráter cristão, que é chegar mais próximo a cada dia da estatura de Cristo, mais você vai dar glória a Deus, mais a sua vida vai glorificar. Você vai ser uma pessoa abençoadíssima, riquíssima. Sabe por quê? Quando nós falamos de riqueza, vamos falar de riqueza? Qual é a maior riqueza do ser humano? Não, vamos deixar de Deus de hipocrisia. Para quem é materialista, é o materialismo. É o materialismo. Mas está longe de ser, querido. Está longe de ser. Muito longe, eu sempre falo sobre isso. Uma vida plena. Eu sempre falo que os momentos mais felizes da minha vida são os momentos que eu estou sentado à mesa com a minha família, que eu estou junto com a minha família fazendo alguma coisa. São os momentos mais caros para mim. Mais caros. Que eu não queria estar em lugar nenhum. Só ali com eles. Não queria estar em lugar. Poderia até estar para potencializar isso. Em algum lugar, viajando, se divertindo, mas com eles. Com eles. Então, tem coisas na vida da gente que... Eu estou falando de vida plena. De vida plena. Eu sempre falo isso em conhecimento de causa, vivendo isso. Há pouco tempo eu contei uma história para vocês, que eu peguei minha mãe, meu pai, e fiz um passeio com eles e levei ela numa fazenda nossa. Uma fazenda que foi uma fazenda que tinha uma estrutura muito grande, tinha pista de avião, tinha serraria, tinha uma estrutura
muito grande. Meu pai era um cara muito vaidoso, gostava de dar festa, e dava festa de peão na fazenda, aquela coisa toda. E eu, depois de muitos anos, eu acho que mais, cerca de 40 anos, que eu nunca mais havia ido nesse lugar, deu aquela vontade de dar uma volta com eles, levar eles para dar uma volta. E nós fomos, e a fazenda foi preservada, incrivelmente, nem muita evolução aconteceu, ela foi preservada como ela era do nosso tempo, né? E eu vi meu pai olhava para tudo aquilo e ele falava assim: nossa, olha a curralama que eu fiz. Ele parava para abrir uma porteira e falava: gente, é a cerca que eu fiz ainda. Olha a represa. Olha o colonhão e tal. E eu me lembro que ele desceu para abrir uma porteira, eu olhei para trás e falei assim: saudade, dona Dirce? Ela falou: nenhuma, meu filho. Nenhuma. Eu falei: por quê? Ela falou: porque aqui eu não era feliz. Aqui a gente só tinha dinheiro. Era uma infelicidade. Então ela não tem saudade daquele tempo de prosperidade, porque a solidão era grande, a tristeza era grande, a infelicidade era grande. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Não tinha. Só tinha dinheiro, patrimônio, mas ela era infeliz, solitária, desprezada. Então, mas assim, ela não pensou, ela não deu uma respirada, ela falou assim, simplesmente já respondeu, falou assim: nenhuma, meu filho, nenhuma saudade. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque nesse tempo eu não era feliz. Então ela não tem saudade nem dos bens. Amém? Porque não são coisas, são pessoas. Grave isso, são pessoas. Tudo tem sentido, o que faz um lugar são pessoas. É o que eu sempre digo, isso aqui, se todos nós sairmos daqui, isso aqui só vira um prédio em poucos dias, isso aqui está o caos, está um negócio abandonado. Hoje é uma igreja, um lugar maravilhoso, mas o que faz desse lugar maravilhoso? Diga comigo: nós fazemos desse lugar um lugar maravilhoso, nós, as pessoas. Se nós sairmos daqui, acabou, isso aqui vira ruínas, um prédio velho, mais nada. Aí só vai para: nossa, esse lugar foi, não é mais. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória, diga comigo, vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é Espírito. Isso é maravilhoso. Então, coloca uma coisa dentro de você. Quando você aceitou a Cristo, Deus lhe deu uma nova vida, uma nova natureza. Agora, pelo resto da sua vida, Deus quer dar continuidade nesse processo. Esse processo de transformação da sua personalidade. Porque a gente é como o nascimento de uma criança. Por que Jesus fala: é necessário nascer? Nascer de novo. Porque quem nasce começa um novo processo. O processo é um novo nascimento. Aí você vira menino, do menino você vira adolescente, mocinho, e até chegar à idade adulta. Maturidade espiritual. Então, a transformação da sua personalidade, do seu caráter, e ele vai trabalhando isso e não vai parar de trabalhar enquanto a gente estiver nessa terra. Então, lembre-se que Deus nos ama demais para nos deixar do mesmo jeito. Diga comigo: Deus me ama demais para me deixar do mesmo jeito. Ele não vai te deixar, Ele não vai nos deixar do mesmo jeito. Por isso que nós somos forçados a crescer, a amadurecer, a passar por essa transformação.
Filipenses 1 diz assim: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Nós damos glórias a Deus servindo a Deus e as pessoas com os nossos dons. Semana passada ou retrasada nós falamos que cada um de nós recebemos, nós formamos um corpo. Nós formamos um corpo, então cada membro ele tem a sua finalidade para o bom funcionamento do corpo. Então, cada um de nós fomos exclusivamente planejados por Deus com talentos, dons, capacidades e habilidades especiais. E para que isso? Deus não nos deu esses dons e esses talentos para vivermos de forma egoísta. Não. Imagine, esses dons, esses talentos, essas habilidades, elas foram concedidas para beneficiar as pessoas, para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, e não para o nosso benefício, para o seu benefício. Por isso que quando a gente enterra dons, talentos e não usa isso para abençoar a vida de ninguém, isso é um grande erro, um grande, porque você não multiplica, você acaba perdendo. Olha o que a Bíblia diz: sejam bons administradores, diga comigo, dos diferentes dons que receberam de Deus. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. E a força dele é pequena ou é grande? Bom. Ele dá muita força para servir. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todos sempre. Diga comigo, amém. Você já participou, né? Minha mãe me criou nos caminhos do Senhor, no caminho, já no Evangelho, muito cedo ela queria me levar. Quando meu pai, uma fase que eu estive com meu pai, e meu pai, ele era uma pessoa, ele era até inconsequente em muitas coisas que ele fazia. E quando a gente fala de amadurecimento, a gente amadurece muito cedo. Então, eu fui criado e amadureci muito cedo. Meu pai compra uma fazenda a 1.100 quilômetros de onde nós morávamos. E aí, ele precisa contratar algumas pessoas para poder desmatar um pedaço daquela fazenda. E aí, perto da data que ele ia levar, surgiu um problema de saúde e ele teve que passar por uma cirurgia às pressas. E aí ele passa por essa cirurgia, então tem que ficar em repouso. E ele era meio inconsequente nas coisas, e aí estava tudo marcado para levar esse espião. E aí ele me põe para levar o espião. E eu montei no carro, falei, eu não sei o caminho, quem sabe? Tinha um peão que sabia. E eu viajei sem habilitação, que eu tinha 13 anos, para 14 anos, eu viajei 1.100 quilômetros de ida e 1.100 quilômetros de volta. E aí, eu acho que depois que eu fui, cortando o Mato Grosso, passando por dentro, entra Mato Grosso, sai para o Goiás, passa por dentro de Goiânia e fui para uma cidade chamada Formosa, no Mato Grosso. E eu acho que ele caiu a ficha da loucura que ele fez, e ele começa a fazer os votos dele, para eu
Porque esse menino federal pega aí na pista, acabou, né? E aí... E quando eu voltei e cheguei, ele tinha feito os votos dele, e aí ele queria que eu fosse para a missa com ele, né? E eu não estava acostumado com esse negócio de missa, né? E para mim eu tinha assim, eu acreditava num Deus vivo, e eu acreditava na palavra como minha mãe tinha me ensinado. E aí ele começou a querer me forçar, e eu falava assim, não, o voto é teu, o voto é teu, você não queira me levar, o senhor que fez o voto, agora eu não vou com o senhor, eu não acredito nisso, eu conheço a verdade. E ele fala, não, mas eu fiz um voto, mas cumpre com o teu voto, eu não preciso ir junto. Né? Então, por isso que eu brinquei com vocês aqui do amém. Agora caiu a ficha para a gente do amém, né? Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor e que fazemos para a glória do Senhor. Você vê que sempre a glória do Senhor. E também para mostrar que, de fato, queremos ajudar. Nós damos glórias a Deus falando dele às outras pessoas e testemunhando. Deus não quer que seu amor e propósitos sejam mantidos em segredo. Por isso que a gente compartilha. Por isso que nós temos que compartilhar da nossa história. Nós precisamos compartilhar do nosso testemunho. Isso não pode ser mantido em segredo. Por isso que é chamado de boas novas. Uma vez que nós tenhamos conhecido a verdade, Ele espera que nós partilhemos a verdade. Compartilhamos com os outros. Amém, pessoal? Este é um enorme privilégio para todos nós, apresentar Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir seus propósitos e preparando-as para o destino eterno, porque a menor parte nós vamos passar aqui. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Isso é lindo, poderoso. Qual é o objetivo da nossa vida? Diga comigo, viver para Deus. Se nós não vivemos para Ele hoje, não vamos viver com Ele depois. Se não vivemos para Ele hoje, não vamos viver com Ele amanhã. Viver o resto da nossa vida para a glória de Deus vai exigir de nós uma mudança em nossas prioridades, agenda, relacionamentos e tudo mais. Algumas vezes vai significar pegar o caminho mais difícil em vez do mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso. Consciente de que estava para ser crucificado, ele disse o seguinte: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Então, Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. Jesus, ele se deparou com essa bifurcação em seu caminho. Se cumpriria seu propósito ou não. Se glorificaria a Deus ou recuaria. Se viveria uma vida confortável e egoísta. Ele passou por isso. Porque quando ele disse, se possível, passa de mim este cálice, ali tinha uma bifurcação. Ele sabia por tudo que ele ia passar e não era fácil passar. Tanto é que
A aflição foi tamanha que ele transpirou gotas de sangue, tamanha a aflição. Agora nós enfrentamos a mesma escolha. Ontem eu pensava sobre isso. Por que nós estamos aqui? Porque quando ele disse assim, se possível, passa de mim este cálice, que eu não passo por tudo que estou prestes a passar, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Nós só estamos aqui glorificando a Ele, adorando a Ele e conhecemos Ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por Ele ter cumprido com seu propósito. E aí, será que nós estamos cumprindo com o nosso propósito? Será que nessa bifurcação da escolha mais difícil, nós temos feito a escolha certa? Conforto e prazer, né, é uma escolha. Eu vou buscar o conforto, o prazer, ou nós vamos viver o resto de nossas vidas para a glória de Deus? Sabendo que Ele prometeu recompensas, o quê? Eternas. Amém? Nós precisamos entender o nosso chamado. Nós precisamos entender. Eu vou falar para você, começando por mim. Houve um momento na minha vida que eu queria ser como muitos de vocês. Eu queria ser um bom membro, um empresário bem-sucedido, que investisse no reino e contribuísse para que o reino crescesse. É o que eu queria. Quero ser um investidor do reino, quero ser um investidor da obra. Até o dia que o Senhor estreitou o meu chamado e afunilou fortemente comigo. Primeira coisa que gritava dentro de mim, eu não queria abrir mão do meu conforto, e eu não queria, como muitos de vocês, eu não queria, eu gosto da privacidade. Se eu fosse um ímpio, você não ia me ver postando nas redes sociais, porque eu amo a privacidade. E a minha vida, a partir do momento do meu chamado, a minha vida é uma vida pública. As pessoas estão sempre olhando para mim. As pessoas, acontece de vez em quando, né? As pessoas estão te observando, inclusive as pessoas precisam ter muito cuidado com o pré-julgamento. O pré-julgamento antecipado. Que às vezes tem pessoas que pegam um problema para a vida desnecessário. Completamente desnecessário. Vou te falar algumas coisas que acontecem com a gente. As pessoas monitoram tudo que acontece na nossa vida. Tudo. Está de olho em tudo. Há um tempo atrás, isso é uma medida pequena que eu vou falar para você. Há um tempo atrás, eu nunca havia feito uma coisa. Minha filha estava comigo em casa ainda, e minha filha dizia assim, eu morava num prédio que tinha piscina embaixo. Minha filha falava, vamos pai, vamos comigo, vamos entrar na piscina comigo, vamos, papai não gosta, meu amor, papai não liga para isso, não gosto, tal. Não, vamos pai, vamos comigo. Eu falei, então vamos. E eu entrei na piscina com ela, então ela começou a brincar comigo, me abraçava e tal. Alguém me viu na piscina, com a minha filha, mas já me viram com uma moça jovem. Você entendeu? Já me viram com uma moça jovem que não era minha esposa. Imagina a proporção que o negócio tomou. Imagina a proporção. E vende a ideia, né? Vende, e tem gente que compra a ideia. Se você entrar num lugar
comprar alguma coisa a algum membro da sua família, as pessoas pesquisam para saber por que é aquilo, para que é aquilo. Como já aconteceu. De ir na farmácia e reconhecer e pesquisar para que é o remédio que está sendo comprado, para que é o produto que está sendo comprado. Já parou para pensar? Então, agora, vamos lá. Então, por que eu falei? Se eu for pensar em conforto, eu quero viver uma vida privada, quero cuidar dos meus negócios e quero ser uma coluna na obra, um ofertante, um dizimista, fazer ofertas grandes para que o reino expanda. Então, eu jamais atenderia o meu chamado se eu fosse olhar para a personalidade e a natureza do Maurílio. Entendeu? Eu jamais cumpriria com o meu chamado. E teve um dia que eu resisti a princípio, mas teve um dia que Deus me deu um checkmate, fortemente. E aquele dia caiu minha ficha e eu falei, ok, eis-me aqui, Senhor. E senão eu não estaria aqui. Então, se cada um for buscar o conforto, isso não é um problema meu. É a mesma coisa de eu dizer para vocês, pregar o evangelho, eu vou pregar do meu jeito, da minha forma, mas vocês não são um problema meu. Eu não quero pregar, não quero cuidar de vidas. Mas a gente precisa entender, cada um de nós precisamos entender o nosso chamado, o nosso propósito. E não pensar simplesmente no nosso conforto. Se nós formos pensar no nosso conforto, nós não seremos usados para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Pense nisso. Então não busque só o seu conforto e prazer, né? Então fica a pergunta: o que você já escolheu, o que você tem escolhido. Diga comigo, quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Não é poderoso isso? Sim ou não? Este é um momento de definir questões como essa. Para quem nós iremos viver? Para nós mesmos, para si ou para Deus? Para quem eu vou viver? Para si ou para Deus? Para mim mesmo ou para Deus? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Você pode titubear, imaginando se terá forças para viver para Deus. Mas, querido, não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário. Se a sua escolha, a escolha que você fizer, é de viver para Ele. Se você desejar viver para Deus, Ele te ajudará. Ele te abençoará poderosamente em tudo. 2 Pedro 1,3 diz: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Neste exato momento, Deus o está convidando para viver para a sua glória, cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única forma de viver. Todo o resto é apenas existir.
E você não quer só existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete completamente com Jesus. Tudo que você precisa é receber e acreditar. Se joga no Senhor. E Ele cuidará de você. Se joga no Senhor. E Ele cuidará de você. Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para seus propósitos. Creia que você não é um acidente, que não está aqui por acaso. Creia que você foi feito para ser eterno. Eterno. Não é somente essa vida terrena que Ele tem para você. Ele tem eternidade. Ele escolheu você para ter um relacionamento com o Senhor Jesus, o qual morreu na cruz por nós. Creia, a despeito de suas ações passadas, Deus perdoa, cura, liberta, nos favorece e nos ajuda o tempo todo na jornada. O tempo todo. Em segundo lugar, recebam. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor. Grave a palavra, como seu Senhor, porque você não é o Senhor da sua vida. E Salvador. Viva uma vida totalmente submissa a Ele. Receba o perdão pelos pecados, porque não importa quais os pecados você cometeu. Ele perdoa. Receba o Espírito Santo que lhe dará o poder para cumprir o propósito de sua vida. Deixe o passado e siga em frente com uma nova vida. Em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Coloque uma coisa dentro de você. Tudo é para Ele. Ele é a razão de tudo. Uma mínima coisa que fazemos deve ser para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não glorifica, então rejeitamos. Ame o que Ele ama e odeia o que Ele odeia. Afinal, diga comigo, Jesus é a razão de tudo. Fale com Ele. Diga a Ele e ao Espírito Santo que te ajude a glorificar o Senhor na sua vida. Que a sua vida glorifique ao Senhor. Diga isso a Ele. Eu quero glorificar ao Senhor. Eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor. Eu quero viver uma vida para glorificar ao Senhor. Eu quero em tudo e que todas as áreas da minha vida, sabe o que é todas as áreas? Seu casamento glorifica a Deus. Você como homem, você como mulher, você glorifica a Deus. Você como filho, você glorifica a Deus. Você como pai, você glorifica a Deus. Você como empresário, você glorifica a Deus. Como homem de negócios, como um trabalhador, você glorifica a Deus em tudo. Em tudo você glorifica a Deus. A tua vida glorifica a Deus em tudo. Então peça ao Espírito Santo.
E diga a Ele: eu quero glorificar o Senhor em tudo, eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor em tudo. Eu quero, Senhor. Talvez até hoje não tenha sido assim, mas pode ser a partir de hoje. A sua vida glorificar a Deus de uma forma estrondosa. Que as pessoas olhem para você e digam: eu quero esse Deus. Eu quero essa fé. Eu quero esse caminho. Eu quero. Eu quero. Diga. Essa é uma oração. E saia daqui determinado. Saia daqui determinado a glorificá-lo. Saia daqui determinado. Saia daqui. Hoje minha vida vai glorificar a Deus. A minha vida vai glorificar o Senhor. Tudo na minha vida vai glorificar a Ele. Será para a glória dEle. Será para a honra dEle. Será para exaltar o nome dEle. Tudo na minha vida. E diga a Deus: se eu até hoje não o glorifiquei, Senhor, a partir de hoje eu vou glorificar o Senhor na minha vida. Diga ao Espírito Santo: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor para que, através do Senhor, na minha vida, a glória do Senhor resplandeça. Diga ao Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo, diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, tome a minha vida. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, muda a minha mente. Muda os meus pensamentos. Espírito Santo, entra mudando tudo. Porque eu quero glorificar o Senhor. Eu quero louvar ao Senhor com a minha vida. Tudo que eu fizer, que glorifique ao Senhor. Aonde eu for, que eu glorifique ao Senhor. Que eu seja a Bíblia aberta. Que a minha vida seja a Bíblia aberta. Eu quero ser a Bíblia aberta. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a Bíblia aberta. Eu sou a palavra de Deus. Eu sou a Bíblia. Eu sou o reflexo da Bíblia. Eu sou os ensinamentos bíblicos. Ah, que coisa gloriosa. É aí que você glorifica a Deus. Não queira simplesmente dizer: Senhor, me dê dinheiro, me prospera, porque isso vai glorificar. Não, não é isso. Isso é consequência. Isso é consequência. Isso é consequência. Diga: ô Espírito Santo, venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Entre, Espírito Santo, tome nossos corações. Molda-nos, muda nossa mente. Troca corações aqui hoje, Senhor. Tira o espírito velho e coloca um espírito novo, Senhor. Tira o caráter deformado e coloca um caráter novo, o teu caráter, Senhor. Tira, Senhor. Tira. Nós queremos, Senhor, ser uma nova criatura. Se não nascemos de novo, ajude-nos a nascer. Ajude-nos. Se nascemos e somos uma criança, ajude-nos a crescer, Senhor. Ajude-nos a crescer. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos. Diga a Deus: se eu não nasci de novo, eu quero nascer. Se eu nasci, mas ainda sou uma criança, eu quero crescer. Eu preciso crescer. Eu quero ser um adulto na fé. Eu quero ser maduro na fé. Se eu tenho feito as escolhas mais fáceis, não, eu não quero fazer as escolhas mais fáceis. Eu quero fazer o que glorifica o Senhor. Você veio para glorificar o Senhor. A tua vida é para glorificar o Senhor.
Não faça as escolhas mais fáceis. Façam as escolhas que vai glorificá-lo e que vai permitir que Ele te coloque num alto nível, numa alta posição. A Bíblia diz que Ele foi exaltado à mais alta posição. Sabe por quê? Porque Ele não buscou o caminho mais fácil. Não queira usar Deus simplesmente para os teus sonhos, para os teus propósitos. Deixa Deus usar você para os sonhos e propósitos dEle. Sabe por quê? Os pensamentos dEle são maiores do que os seus. Os propósitos dEle são maiores do que os nossos. Então diga a Ele: não, Senhor, eu não quero usá-lo para os meus sonhos e propósitos. Eu quero que o Senhor me use para os seus. Me use para os sonhos e propósitos do Senhor. E Deus vai te usar. Deus vai te usar. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Que o Espírito Santo gere uma nova criatura. Que o Espírito Santo gere um novo homem, uma nova mulher. Que o Espírito Santo o ajude a crescer, o ajude a amadurecer. Que o Espírito Santo o ajude a glorificá-lo na sua vida. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão pela qual você está aqui. Ele é a razão. Ele é a razão. Nele tudo se sustenta. Receba Ele. Receba a presença dEle na tua vida. Receba o Espírito dEle. Rema shuricanta lá bachurianda lá. Riba shurianda lá. Riba shurianda lá sirianda lá bachuricanda lá. Riba shurianda lá sirianda lá. Oh, Espírito Santo, vai. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Seja queimado pelo Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo na tua vida. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba o amor do Senhor. Receba o amor do Senhor. Receba. Receba o amor dEle. Receba o amor que cura. Receba o amor que liberta. Receba o amor que transforma. Receba o amor dEle. Receba esse amor. Sinta o amor dEle por você. Sinta. Sinta. Sinta o amor dEle por você. Sinta. 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 Receba esse amor. Receba esse amor. Receba esse amor. Receba. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Receba esse amor. Receba esse amor. Receba. Receba o amor dEle.
A gente muda por amor. A gente evolui por amor. Tudo acontece por amor. Tudo. Tudo. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Se você tem alguém que você ama aí, abraça essa pessoa. Abraça ela. Só fica abraçado, só fica abraçado. Só fica abraçado. Só fica abraçado. Sinta. Libera esse amor. Você está cheio de amor. Você está cheio de amor. Libera esse amor. Olha que coisa deliciosa. Que é o amor do Senhor. Esse é o amor do Senhor. A gente sente um pouquinho desse amor quando a gente abraça e ama as pessoas. Receba esse amor. Receba esse amor. Que ela sinta o amor do Senhor através da tua vida. Que ela sinta. Vou pedir aos meus obreiros que vai, dê um abraço. Vai lá, obreiro, quem não estiver com alguém da família, quero que ela sinta esse amor também. Isso. Abraça as pessoas que estão sozinhas. Abraça as pessoas que estão sozinhas. Abraça. E diga a ela: eu te amo, sinto o amor de Jesus. Receba o amor de Jesus. Eu te amo em Jesus. Vai lá, mulheres. Aleluia. Que ela sinta o amor do Senhor através da tua vida. Sinta e receba o amor do Senhor. Receba o amor do Senhor na tua vida. Receba o amor do Senhor na tua vida. Receba o amor do Senhor. Esse é o amor de Jesus. Ele ama através de nós. Ele ama através de nós. Até você que não gosta de abraço, receba esse abraço. Receba o amor de Jesus. Ele é a razão de tudo. Sem Ele nada existiria. Nada do que existe existiria. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma que entramos. Que nenhum de nós, nenhum. E acima de tudo, Senhor, que nós possamos sair daqui com essa consciência que o Senhor é a razão de tudo. E que nós possamos viver
para um propósito maior, para glorificar o Senhor. Que tudo em nossas vidas glorifique o teu nome. Eu abençoo todas as pessoas que aqui estão. Que nenhuma saia da mesma forma. Nenhuma, Senhor. Mas cheios da tua presença, cheios da tua glória, cheios do teu amor. Levante as suas mãos, seja abençoado. Que você saia daqui cheio da glória do Senhor, cheio do amor do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo. Que você saia daqui com essa sensação de missão para glorificá-lo na sua vida. Glorifique em tudo, tudo. Eu abençoo a vida de vocês. Que a unção, a graça e o favor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês. Eu os abençoo. Peço a bênção do Senhor e dou a minha bênção em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Diga: creio e tomo posse. Diga: Senhor, o Senhor é a razão de tudo. Diga aí: eu quero viver uma vida para a tua glória. Que a minha vida glorifique o Senhor. Diga: o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu te amo, Jesus. Dê a Ele uma salva de palmas. Obrigado, Senhor.